Muito bem, estamos aí, domingo 14 de junho de 2020. Aqui estamos nós novamente, trazendo a palavra de Deus. Vamos estar falando de Isaías capítulo 6, se você quiser já ir pegando a sua Bíblia, e você que gosta de me acompanhar. Louva a Deus por todos. Hoje pela manhã, no início da mensagem, nós colocamos alguns vídeos que alguns irmãos estão mandando para o grupo da igreja e demonstrando a saudade que eles estão. Isso é recíproco. Todos nós estamos morrendo de saudade. Muito gostoso, né? Os vídeos servem para a gente rever e tentar sanar um pouquinho essa saudade. Louva a Deus também por aqueles que enviaram mensagem felicitando o dia do pastor. E não tive tempo de responder, haja visto preparando a mensagem, mas assim que tiver um tempinho eu dou um like, um ok, obrigado por aqueles que disseram algo no Facebook, nos grupos do WhatsApp, mas nós sabemos, com certeza, todos nós sabemos que toda honra, toda glória seja ao nosso Deus. Louva a Deus pelo chamado e oro por aqueles meus irmãos e amigos pastores que estão juntos, né, levando a palavra de Deus, e conto com as suas orações para eles também. E antes de orar, vamos ler o texto dessa noite, e depois sim nós estaremos orando. Isaías capítulo 6, se você já achou, se não, você só me ouve. Nós vamos ler do 1 até o 9, já dá sentido para aquilo que nós vamos aprender essa noite. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi e não entendeis, vede, mas não percebeis. Vamos orar essa noite, pedir a Deus que nos ajude quanto à sua mensagem. Papai, obrigado por mais essa noite. Deus bendito, eu oro pela Igreja Batista Ebenezer, por cada membro, cada integrante, pelas nossas crianças, que nós sempre lembramos de orar domingo à noite por elas, pelos pais, ó Deus, que o Senhor ajude os pais nessa caminhada, nessa jornada, ó Deus, que o Senhor possa estar trabalhando na vida dos pequeninos, ó Senhor, que eles possam ser direcionados no seu caminho. Peço também pelos que estarão ouvindo e assistindo essa palavra, esse momento. Peço por cada igreja, ó Deus, que tem transmitido online, que tem levado as suas mensagens, cada pastor, ó Deus bendito, nos ajude nessa fase em que estamos passando. Apenas servo sou, por isso eu te suplico, Pai, a sua misericórdia. Não sou digno. Ó Deus, me ajude a trazer aquilo que o Senhor tem me ensinado aos meus irmãos. Te louvo e te bendigo, ó Pai, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Isaías capítulo 6. Isaías começa falando do rei Uzias. Se você lembra do rei Uzias,
O contexto aqui é de uma nação deturpada moralmente, deturpada politicamente, e o rei Uzias, para aquele povo, talvez era algo que eles tivessem de bom, eles poderiam olhar ali até com um olhar positivo, né, do rei Uzias. Mas quando a gente vai na história do rei Uzias, lá em 2 Crônicas, nós vemos que o orgulho esteve no seu coração. 2 Crônicas 26, 16 em diante, se você quiser ler depois, eu não vou ler. Por causa da grandeza, do êxito que esse rei teve, ele se exaltou, encheu-se de orgulho, e ele foi lá no templo e começou a tomar o lugar do sacerdote, fazer coisas que eram dos sacerdotes. E os sacerdotes não gostaram, falou não, porque nós sabemos que Deus estabeleceu o rei, estabeleceu o sacerdote, rei é rei, sacerdote é sacerdote. E talvez ele se sentiu meio que Deus, né? Tomando a posição de Deus. Ele não tinha aprendido a lição de Daniel, lá, Nabucodonosor, que diz que Deus estabelece reis e depõe reis. É Deus que está acima de todas as coisas. Mas esse rei Uzias, que ele fala aqui, era um rei que ele se tornou orgulhoso. E ele vai lá e quer ele oferecer incenso. E o sacerdote fala, não, o sacerdote... e mais 80 sacerdotes se reúnem ali e falam não. E o rei age de altivez para com o sacerdote e é punido pelo próprio Deus com a lepra. A sua altivez, o seu orgulho foi punido com a lepra e ele teve que ser separado. E aqui Isaías cita esse rei, que é nesse tempo, e eles estavam sem rei, o rei havia morrido esse ano. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Falamos de rei, agora falamos de trono, mas não é um trono qualquer. Primeira coisa que eu aprendo aqui, não é um trono qualquer, é o trono de Deus. Não é um trono humano, como o do rei Uzias, que se exaltou mais e mais, querendo ir além daquilo que lhe competia, achando que poderia fazer tudo. Não, não e não. É um trono sublime, um trono de Deus. E as abas de suas vestes enchiam o templo, mostrando a sua grandiosidade. Para a coroa, ou seja, para o rei, a vestimenta, a sua veste, né, a grandeza da sua veste, mostrava majestade. Então aqui a ideia é de um Deus majestoso sobre todos os reis. O verso 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Serafins, uns dos seres mais majestosos criados por Deus, poderosíssimos. É os que, dos seres criados por Deus, os que estão mais próximos de Deus ali, mas eles são obrigados a fechar os olhos em reverência ao nosso Deus, a esse rei que está no sublime trono aqui. Diferente do rei Uzias. E era algo grandioso, grandioso. E clamavam para os outros, o verso 3, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Amados, primeiramente, Deus é santo, 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 3 vezes santo, 3 vezes santo. No hebraico, quando se quer enfatizar alguma coisa, é usado essa forma. Você pode usar, quando você está escrevendo algo e você quer enfatizar, então você pode pôr um ponto de exclamação, você pode colocar negrito, alguns colocam sublinhar, e de alguma forma você quer realçar aquela palavra. E no hebraico, 3 vezes é o limite da expressão de uma palavra, não há algo maior que isso. E em nenhum outro atributo do nosso Deus você encontra 3 vezes essa repetição, nenhum. Santo, santo, santo.
O nosso Deus é santo. E isso faz parte dos atributos comunicáveis. Os teólogos usam comunicáveis e incomunicáveis. Comunicáveis é aquilo que Deus fala que nós podemos fazer, que são atributos dele, mas que Ele espera em nós também. E a santidade de Deus faz parte. A palavra de Deus nos ensina que Deus ele é todo poderoso, mas isso é um atributo incomunicável. Isso não é para nós não somos todo poderoso. A palavra de Deus ensina que Deus é amor, isso é comunicável. Nós devemos amar como Ele amou. E assim por diante, onisciência, onipotência não são comunicáveis. E a nossa tendência normalmente é ir atrás dos atributos incomunicáveis. Nós queremos ser todo-poderoso, nós queremos ser onisciente, onipotente, mas a palavra de Deus nos chama a ser santo. Santo como Deus é santo. Outra coisa que nós aprendemos, a palavra santo significa separado. Deus, ele está separado, ele está além de qualquer coisa do planeta, do universo, qualquer coisa que nós podemos identificar. Esse atributo, santidade de Deus, a qual ele nos chama a ser separado. Não há nada que você possa comparar o nosso Deus, nada no planeta. E esse é o grande desafio que nós temos, a chegar diante de um Deus desse, e nós não podemos. É aí que entra a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Não tem como você classificar Deus. Por exemplo, você pega a classificação anjos caídos e coloca lá embaixo demônios, Satanás, né? Anjos eleitos e coloca a lista lá embaixo. Deuses, não, esquece. Você poderia pôr falsos deuses, mas Deus só tem um, não tem outro. Alguém já disse, né? Qual a diferença entre um verme e um serafim? Na verdade, me perdoe, não é bem assim. Alguém já perguntou, o que está mais próximo de Deus? Isso? E eu quero que você pense nisso. O que está mais próximo de Deus? Um verme ou um serafim? Na sua mente, o que mais se aproxima de Deus? O que mais se parece com Deus? Nenhum e nem outro. Nada. Não temos nada que nós possamos atribuir a Deus. Ele é singular, Ele é único. Nem o verme e nem o serafim. E é disso que nasce pessoas querendo ali criar coisas para adorar no lugar de Deus, ou fazendo imagens de escultura, querendo representar Deus. Nada. Ele é santo, Ele é separado. Toda a terra está cheia da sua glória. Essa é a visão que Isaías está tendo. Ele não é um rei que governa ali a tribo do sul, aliás, o reino do sul, o reino do norte, ou Judá, ou Israel. Não é um rei que está governando temporariamente, ou por um local limitado, geograficamente dizendo. Uma nação. É alguém que a glória dele está por toda a terra. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aqui é um único anjo, aliás, um único serafim, né? Não é muitos. Então, Isaías ele começa a ter essa visão, e quando ele... Um dos serafins, né? A voz do que clamava, não dos que clamava, que a voz dele fez estremecer os alicerces. Podemos imaginar a grandiosidade disso? A casa se encheu de fumaça. Aqui, com certeza, era algo relacionado ao sacrifício. Era feito sacrifícios ali. E quando ele vê tudo isso, o que ele diz? Ai de mim! Ai de mim! Por quê? Ele vê o pecado dele. Ele vê que Deus ele é incomparável. Que toda a terra está cheia da glória de Deus. Os umbrais tremeram. Que visão magnífica. E com certeza quando passou isso,
Isaías teve uma visão diferente. Nós chamamos de cosmovisão, a forma de enxergar o mundo. Dificilmente alguém que teve uma visão dessa sairia ali do templo e reclamaria porque fulano não cumprimentou ele na rua. Olha, eu estava vindo do templo e na hora que eu cheguei em casa eu contei lá que fulano não me cumprimentou. Entendi isso. O que ele tinha ali de grandiosidade? A presença de Deus. A visão que Deus deu, as outras coisas ficariam pequenas. Ele não estaria preocupado com uma ruga a mais que nasceu, que apareceu ali, e coisas desse mundo. Será que estaria? Que visão que ele teve, E quando ele teve essa visão de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos os nossos pecados. E ele disse assim, ai de mim. Isaías vem aqui no capítulo, quando você está lendo, no capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, ele já tinha proferido ali 6, 7, 8 ais. E só no capítulo 5, aqui ele tinha acabado de falar 6 ais. Eu anotei alguns. O 5, 8 diz assim, ai dos que ajuntam casa a casa, se reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como único morador no meio da terra. Eles estavam se unindo. Aí Deus está contra eles se unir? O verso 11 vai dizer por quê. Ai dos que se levantam pela manhã, seguem bebedice continuamente, até alta noite, até que o vinho se esquenta. Era isso. Há uma condenação aqui que Isaías já tinha dito esse ais para ele. Ai dos que puxam para si toda a iniquidade, com cordas de injustiça. Ai dos que o mal chamam bem, do que põe amargo por doce, doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos que são heróis para beber vinho. Ele vinha falando desses ais. E aqui no capítulo 5 ele fala 6 ais de condenação. É o dedo apontando mesmo. Ai de vocês que estão fazendo isso. Ai de vocês que estão fazendo isso. Mas quando chega aqui, no capítulo 5, no verso 5 do capítulo 6, ai de quem? Ai de mim. Ai de mim, estou perdido. Perdido. Olha a visão. Ele confessa a sua situação. Ai de mim. Ai de mim. E esse é o resultado de quem tem um contato com Deus vivo e verdadeiro. E agora, por que Isaías fala ai de mim? Estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Falamos pela manhã, lá em Tiago capítulo 3, sobre o cuidado com os nossos lábios e como que Deus ele leva a sério isso, não é? Coisas que ele abomina, lábios mentirosos, aqueles irmãos que causam intriga entre irmãos, Deus abomina, e vimos pela manhã isso. E agora Isaías está diante do próprio Deus e qual que é se pudéssemos assim dizer, a ferramenta de trabalho de Isaías? A boca. A ferramenta de trabalho dele era a boca, para proclamar, ele era profeta. E justamente a boca, que era a ferramenta de trabalho dele, ele fala, está impuro. Meus lábios estão impuros. Meus lábios estão impuros. Há uma contaminação. É Deus que precisa fazer algo. Verso 6 e verso 7. Após a sua confissão, ele vê a grandeza de Deus. Percebe alguns retratos aqui do Evangelho, da conversão? Quando você está diante de Deus, mostra a nossa pecaminosidade. Ai de mim, o que vai ser de mim? E Deus faz algo. O verso 6. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa, ou uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado foi o teu pecado. Há algumas coisas que nós aprendemos aqui. Isaías, Deus precisava fazer algo por ele, ele não podia fazer por ele mesmo. Ele precisava de purificação. Por quê? Porque os lábios dele
era impuro. E Deus não faz vista grossa para isso. Deus não chegou e falou: que isso, Isaías? Larga a mão. Olha, que baixo autoestima é essa? Imagina. Deus não falou nada disso. Mas Deus resolveu o problema dele. A tua iniquidade foi tirada. A tua iniquidade foi tirada, diz o verso 7. E perdoado foi o teu pecado. Aquela brasa estava tão quente que o serafim precisou pegar uma tenaz. Tenaz é uma ferramenta de pegar brasa. Isso significa que estava vendo ou tinha terminado de haver um sacrifício ali. Já representando, apontando para quem? Jesus Cristo. Um cordeiro havia sido morto. Consegue entender a representatividade aqui? É dali que ele pega essa brasa e ele vai fazer algo quanto a esse problema de Isaías. E agora, apesar do pecado desse homem, apesar desse nosso pecado, Deus vai providenciar algo, o provisionamento. Hoje nós sabemos que Deus providenciou Jesus Cristo. Assim foi com Isaías, assim é com você, assim é comigo. Assim é comigo. Precisa perdoar os nossos pecados. Precisa nos purificar. Precisa nos declarar justo. Eu já dei esse exemplo. Se você fosse se encontrar com um rei e você estava na sua casa lá mexendo num poço e com água e lama e todo sujo, quem cava poço sabe como que fica, e de repente tem a notícia que você vai encontrar com um rei. E você levanta e você lava a sua roupa e veste com o corpo sujo, não resolve. Ou você toma banho e veste a roupa suja, também não resolve. Você teria que ter vestes limpas e corpo limpo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, nos lava. E somos vestidos com veste de justiça. Deus prepara tudo que nós precisamos. O seu sangue limpa, a sua justiça nos coloca diante dele. Nos coloca. Então, agora, tudo isso aconteceu com Isaías. Ele teve toda essa visão e só a partir daí que ele pôde ver ali o que vai acontecer. Tem uma sequência de fatos aí. O verso 7, né? Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Verso 8. Depois disto, depois que tudo isso aconteceu, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Outra coisa que aprendemos essa noite. Precisou Isaías primeiro passar por tudo isso. Isaías estava no seu trabalho, ele estava fazendo aquilo que Deus chamou a fazer, e de repente ele tem essa visão majestosa. A questão já não é mais o rei Uzias, isso ficou para trás, existia algo muito maior, e ele passa a ter essa visão de um alto e sublime trono, dessa grandeza toda, e essa visão estrondosa. Alguém já disse que o balançar, o estremecer, o limiar, ou os alicerces é como se fosse jatos supersônicos passando, ainda seria pequeno perto do que pode ter acontecido ali. A nossa imaginação não tem limite do que deve ter sido isso. Isaías se vê numa situação terrível, o seu pecado vem à tona quando ele se aproxima de Deus e ele sabe que ele não pode fazer algo, mas Deus vai fazer por ele e vai tocar aquilo que está que está atrapalhando a sua comunhão com aquele que é santo, 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 totalmente santo. E após tudo isso,
E a palavra que nos ajuda, né? Porque o verso 8 diz assim: depois disto, dá a impressão que ele quer que nós sabemos que foi depois de tudo isso, somente depois disso, ouvi a voz do Senhor. Olha que interessante. A palavra de Deus fala que nós somos cegos, surdos, mortos. Só após uma atitude de Deus quanto aos nossos pecados é que nós podemos ter acesso a Deus e ouvir a Deus. É Ele. Lembra quando nós aprendemos Lázaro, lá em João capítulo 11? Lázaro estava totalmente morto. Foi quando ele ouviu a voz do nosso mestre. Foi a única voz que alguém no túmulo poderia ouvir, alguém morto poderia ouvir, é a voz do nosso mestre. E somente depois que tudo isso aconteceu, foi que Isaías ele pôde ouvir Deus falando. Até aqui você não vê Deus falando. Mas após o serafim pegar a brasa com uma tenaz e queimar os lábios de Isaías, resolver o problema dos lábios impuros, e agora ele estava diante de um Deus santo, ele poderia ouvir a esse Deus. Eis que tocou os seus lábios, né? O verso 8 diz assim: a quem enviarei? O que eles estavam falando? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós não cremos aqui que ele foi arrogante, né? Eis-me aqui, não. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu posso ir, envia-me a mim. Outra coisa que nós vemos também, que só após tudo isso acontecer, Isaías está pronto para ouvir os planos de Deus. E agora os planos de Deus passaram a ser relevantes para ele. Para muitas pessoas, para quem jamais conheceu a Deus, ou foi conhecido por ele, ou não é convertido, nós podemos usar esse termo, essa pessoa não entende os planos de Deus, não entende essa coisa de evangélico, não entende essa coisa de levar a palavra de Deus. Para ele nós somos um bando de loucos, não é? E Paulo fala isso, que para o mundo nós somos tidos como escória mesmo. E as pessoas nos olham como louco, né? Quem são esses loucos? Mas a partir do momento que você tem esse contato com Deus, estabelece esse contato através daquilo que Ele fez por nós, e nós sabemos que é através de Jesus Cristo, então você começa a ouvir a sua voz e você começa também a entender os seus planos. E o plano dele é proclamar a Ele mesmo, né? A quem enviarei, a quem há de ir por nós? E só assim ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Isaías, ele não é herói. E é interessante que aqui ele não pergunta: Senhor, como que é esses planos? Aonde que vai ser? Como que vai ser feito? Ele não pediu garantias de que daria certo, nada disso. Foi imediato, esse contato com Deus. A primeira coisa que ele faz é: eis-me aqui. Eu me entrego totalmente. Não quis saber onde, quando. É algo que nós vemos aqui com Isaías. Ele não é nenhum herói, como nós já aprendemos, né? Às vezes chamamos lá, Hebreus 11, os heróis da fé. Não, esse título não é bíblico. São homens que foram usados poderosamente por Deus, mas o único herói é Deus. Homens, mulheres que foram, através da história da igreja, usados por Deus, sim, mas eles jamais fariam isso sem a ajuda, auxílio do nosso Deus, sem o poder do Espírito Santo. Então, Isaías agora ele chega e ele acaba de experimentar a graça de Deus, porque ele não podia chegar diante de Deus se Deus não fizesse algo. Ele foi perdoado, ele foi purificado. Então agora ele fala: eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a sua obra. Agora, uma pergunta que eu lanço: olha como que Deus trabalha de uma forma fantástica. Se Isaías tivesse
como ter ouvido essa conversa antes do processo da conversão, se nós podemos chamar assim. Quando ele chegou, ele era um homem, e após toda essa visão, esses acontecimentos, ele era um outro homem. Se de repente, na visão, ele escuta só Deus falando, talvez ele poderia gerar um tipo de autossuficiência, ele falar assim: Senhor, olha, a coisa está feia. Quando Deus falasse assim, quem irá por nós? Ele podia falar: olha, a coisa está feia, mas eu sou o melhor do que está tendo aí hoje em dia, sabe? É o que temos para hoje. Se o senhor quiser, eu sou o melhorzinho. O restante, ele poderia ter até esse tipo de orgulho, se Deus não tivesse trabalhado no coração dele. Agora, se de repente Deus se revela, ou revela os planos, olha como que é fantástico isso. Se Deus revela o seu plano aqui, antes de purificar a Isaías, ele poderia dar uma desculpa. Ele poderia dizer assim: não, Senhor, eu não posso fazer a sua obra porque meus lábios são impuros. E olha, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele poderia dar essa desculpa. Mas aí quando Deus vem, trabalha na vida dele, mostra a sua grandiosidade, mostra quem Isaías é, a sua condição, que não é diferente daqueles a qual ele pronunciou, aqueles ais, né? Daquelas condenações, ele não é diferente. Então ele passou a ter uma ação diferente com ele mesmo do que ele tinha antes dele conhecer Deus. Então, quando nós conhecemos Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, isso acontece conosco. E com certeza ele se propôs ir como um privilégio diante de Deus. Ele não chegou e falou: olha, eu não posso, Senhor, de forma nenhuma. Ele chegou, não questionou, eis-me aqui. Agora, eu termino perguntando quem que Isaías viu. Quem que Isaías viu? E eu fiz uma anotação aqui, e eu quero que você vá comigo lá em João, capítulo 12 do Evangelho de João. Deixei aqui também. João, capítulo 12. A partir do verso 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. De quem estamos falando aqui? Se estamos no Evangelho de João, está falando de Jesus Cristo, Filho de Deus. Já passou tudo aquilo, Isaías teve a sua visão, e agora, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E lembra o que Deus fala, e nós lemos assim no início? Nós encontramos aqui em João. Para que se cumpra a palavra do profeta, o quê? No verso 38, Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda. Cegou-lhe os olhos, está apontando lá para Isaías capítulo 6 que nós lemos. Endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías aqui, aliás, João, está falando de Isaías capítulo 6. Já estamos aqui no Evangelho. Para que se cumprisse, não é? Para que se cumprisse, diz o verso 38, o que estava acontecendo lá com Isaías, estava apontando aqui para o futuro. Que visão magnífica! Mas ainda não respondi a pergunta. Quem Isaías viu? E nós temos a resposta aqui. Então disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. A respeito de quem? Jesus Cristo. Isaías estava diante do próprio Cristo lá, todo glorioso.
A glória dele enchendo toda a terra estava diante de Jesus Cristo. Vamos pensar nisso. Isso disse Isaías porque viu a glória dele quem? De Jesus Cristo. E falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre a própria autoridade creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não ser expulsos da sinagoga. Por quê? Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Lembra de Uzias? Querendo ser todo glorioso, o rei que podia fazer e acontecer? Porque amavam mais a glória de Deus do que a dos homens. Amados, vamos pensar nisso. Deus, todo glorioso, esse Deus, é que nós não podemos explicar ali. A visão que Isaías teve, o primeiro ponto nós olhamos ali e nós podemos entender a Trindade conversando entre eles. E agora vem aqui João e diz que Jesus Cristo, todo glorioso nessa visão de Jesus Cristo, mas toda essa grandiosidade, mostrando que Deus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a quem é atribuído isso? A Jesus Cristo. A quem é atribuído o Rei dos Reis? Jesus Cristo. Mas aí eu tenho que fazer a ligação. Apesar de tudo isso, ele abandonou o lar da glória. Ele deixou tudo isso para vir e morrer por você e morrer por mim. Para se identificar conosco. Para fazer algo quanto ao povo de lábios impuros. A mim de lábios impuros. Então, quando nós temos esse contato com o nosso Deus, não tem como ser diferente. Se hoje eu posso fazer alguma coisa, se hoje eu posso levar o Evangelho, se hoje eu posso pregar a palavra de Deus, é porque Ele me alcançou. Se hoje você pode fazer algo, não é por nossa causa, mas é por causa dEle. Por causa dEle. E apesar de toda a sua glória, Ele providenciou meios para que Isaías participasse da comunhão com ele. Como sabemos, Isaías estava ali junto com aquela conversa. Ele ouviu e ele falou. Houve um diálogo, participou da comunhão com Deus. Por quê? Porque havia um sacrifício já apontando para Jesus Cristo ali. Porque Deus fez algo purificando e perdoando. E se você vê ali, o termo é no plural, o teu pecado está, é no singular, aliás, o teu pecado está perdoado, não os teus pecados. Que coisa maravilhosa. Louvo a Deus por mais essa porção, por mais esse dia, e que nós possamos pensar nisso, que nós possamos buscar a presença do nosso Deus. Se você está ouvindo pela primeira vez, o Evangelho é simples. Eu quero aproveitar esses minutinhos para falar para você isso. Nós nascemos pecadores. Quando eu digo nós, é nós, eu também, me incluo nessa. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, e fomos separados da glória de Deus. Se algo não for feito, como ali em Isaías, se nada for feito em relação a você, nós caminhamos para o juízo de Deus. O inferno é juízo de Deus. Lê do engano quem pensa que quem apita no inferno é Satanás. Satanás é lançado no lago de fogo. Deus tem controle sobre todas as coisas, mas Ele providencia meios para que isso não aconteça. E é através da fé no seu Filho Jesus. Ele é justo. Ele não deixou Isaías passar desapercebido o seu pecado. Ele fez algo a respeito do seu pecado. Havia morrido um cordeiro ali. E nós sabemos que um cordeiro foi morto por nós, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. A ira de Deus que estava destinada a nós. E que Paulo chama da ira vindoura, que estava destinada a nós. Ele enviou o seu Filho a sofrer em nosso lugar. Jesus Cristo.
Quando Jesus Cristo diz, Pai, se possível for, separa de mim este cálice, ele não está falando da cruz, não está falando das dores que ele iria sofrer, mas ele está falando do cálice da ira de Deus que veio sobre ele e que ele suportou por mim e por você. E olha, ninguém chega diante de Deus 3 vezes santo. Quanto de pecado que Deus tolera? Nada. E nós somos pecadores, nossos pensamentos são pecaminosos. Nós não chegamos diante de Deus de forma nenhuma, dessa forma que nós somos contaminados. Mas quando nós cremos e nós entregamos a nossa vida diante de Cristo Jesus, a Bíblia fala que nossos pecados são imputados a Ele, creditado a Ele. E aquilo que era para nós, a cédula que nos condena à morte eterna, é rasgada. E a partir de então, nós temos vida e vida eterna. Porque nós cremos. Porque nós cremos. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por mais essa porção da sua palavra, por essa noite. Me ajude, Pai, a estar proclamando a sua palavra com fidelidade. Não somos diferentes do seu servo Isaías. Ó Deus, somos um povo de lábios impuros. Ó Deus, fazemos parte desse povo que Isaías falou. Não era o povo daquela época somente, mas somos nós também. Por isso nos ajude, Pai, a cada vez mais vermos a sua santidade e buscarmos a sermos santo como Tu és santo, porque o Senhor nos proporciona meios para isso. Obrigado, te agradecemos em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto sempre e sempre.